Fala, meus queridos, tudo bem? Então, vamos iniciar hoje a cinemática dos fluidos, tá bom? A cinemática, como a gente já viu desde a época do nosso ensino médio, ela trata do movimento, né? Das velocidades, das acelerações. E como a gente está tratando de fluido, então a gente vai estudar na cinemática como é que a gente consegue definir as velocidades, né? E as acelerações que são envolvidas quando o meu fluido está escoando. Ok? Então existem duas formas de descrever esse movimento, né? A primeira é a descrição lagrangiana, que é em homenagem ao matemático italiano Lagrange, né? Joseph Louis Lagrange. E ela descreve o movimento das partículas fluidas ao longo de suas trajetórias em função do tempo. O que foi que aconteceu? Não sei. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Não sabe ou... Não sei. Envolve acompanhar o vetor posição e o vetor velocidade em cada partícula em função do tempo. Então vejam que a situação ela não é simples, né? Por isso que esses cálculos envolvendo a descrição lagrangiana dos escoamentos, que é o que a gente chama de escoamento diferencial ou análise diferencial do escoamento, ela é uma análise que é feita basicamente utilizando o cálculo numérico, né? E computacional. Porém, existe uma forma mais simples, que é a descrição euleriana, né, que ele descreve o movimento do fluido à medida que as partículas elas passam por um determinado volume de controle no escoamento em função do tempo. Então percebam que aqui a gente acrescentou uma nova definição, que foi a definição de volume de controle, tá bom? Então o que é que a gente primeiro precisa compreender? Existe uma abordagem de sistema, que é a abordagem lagrangiana, e quando eu falo em sistema, o sistema é o meu fluido, né? O sistema que a gente está estudando nessa disciplina é o fluido, e existe uma abordagem de volume de controle. Essa abordagem de volume de controle é como se fosse uma região do espaço que eu delimitei para estudar. Nesse caso, a gente tende a acompanhar a posição e a velocidade das partículas em função do tempo, né? A gente vai definir, nesse caso, as variáveis de campo, que são as funções de espaço e de tempo dentro do volume de controle. Então, diferentemente da abordagem lagrangiana, eu não preciso me preocupar com as partículas individuais e como é que elas estão se comportando quando elas escoam, né, em relação ao tempo. Nesse caso aqui, a gente vai definir variáveis de campo. Ou seja, a gente vai definir campos de pressão, campos de velocidade, campos de aceleração, por aí vai. O campo de pressão, o campo de velocidade e o campo de aceleração, eles são dados por essas funções. Por exemplo, o campo de pressão ela vai ser função das suas coordenadas e do tempo. Então aqui a gente tem duas observações. Na descrição euleriana, não nos importamos realmente com o que acontece com as partículas individuais. Foi aquilo que a gente já comentou, né? No dado de interesse, no dado local de interesse e no momento de interesse. Tá bom? A descrição euleriana é quase sempre mais conveniente para as aplicações em mecânica dos fluidos, justamente pela maior facilidade que a gente tem de entender esse tipo de escoamento. Ok, gente? Bom, aqui a gente tem a nossa primeira dedução, né, que é o campo de aceleração. Então, para a gente definir esse campo de aceleração, ou seja, a variação dessa aceleração em função das coordenadas e em função do tempo, a gente começa com a definição de aceleração. Então, a aceleração de uma partícula fluida, ela é simplesmente, como a gente já conhece lá na física, a variação de velocidade, ou seja, a derivada da velocidade da partícula em função do tempo, ok? E aí eu tenho que, em qualquer canto, né, em qualquer tempo t, a velocidade da minha partícula ela vai ser simplesmente a velocidade que eu tenho em um determinado ponto em função das coordenadas e em função do tempo, ok? Quando a gente aplica a regra da cadeia, né, aplicando a regra da cadeia, eu tenho que a aceleração da partícula ela é a derivada parcial da velocidade em função do x, vezes o dx dt, mais o dv dy dt,
mais o dv dz, multiplicado por dz dt, mais a aceleração que a gente já conhece, dv dt. Ok? Apliquei a regra da cadeia, porque aqui eu tenho uma aceleração, que é dada por dv dt, mas eu sei que esse v da partícula aqui, ó, ela é função das coordenadas. Então, por isso que eu apliquei a regra da cadeia. Como a aceleração ela é definida seguindo uma partícula fluida, as taxas de variação da posição dessa partícula com relação ao tempo correspondem aos componentes do vetor campo de velocidade do escoamento. O que é que significa isso? A velocidade da minha partícula ela é simplesmente igual à velocidade que eu tenho em relação ao eixo x, mais a velocidade que eu tenho em relação ao eixo y, mais a velocidade que eu tenho em relação ao eixo z, né? A coordenada z. E eu sei que, por exemplo, a velocidade em x ela é dx dt, certo? Ó, a velocidade em x é o dx dt, a velocidade em y é o dy dt e a velocidade em v é o dz dt. Tudo isso aqui, a partícula, tá? São as variações da partícula. Com isso, eu tenho que a aceleração dessa minha partícula, substituindo os valores aqui no cálculo da aceleração, é simplesmente dv dx vezes o vx, mais dv dy vezes o vy, mais dv dz vezes o vz. Isso aqui a gente chama de aceleração convectiva, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é, tá? Mais o dv dt, que é a nossa aceleração local. Aceleração convectiva e aceleração local. Se vocês observarem aqui, ó, velocidade vezes a variação da velocidade em função do x. Então é como se isso aqui fosse realmente uma aceleração, né? É a velocidade mais a variação dessa velocidade em função do x. Com isso eu tenho uma aceleração, tanto para x como para y, como para z. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Bom, professor, qual é a diferença da aceleração local para a aceleração convectiva? Então aqui a gente tem, ó, na aceleração local, ou a aceleração local, ela é diferente de zero para os escoamentos, ou seja, se ela é diferente de zero, existe, né, uma aceleração local para escoamentos em regime não permanente. A gente já viu o que é um escoamento em regime não permanente. Um escoamento em regime não permanente é aquele escoamento onde eu não tenho variação das propriedades do fluido em função do tempo. Tá bom? Isso é um escoamento não permanente. Geralmente eu tenho um escoamento não permanente quando eu tenho uma variação na vazão. Imagina que eu estou abrindo ou fechando uma torneira. Então, naquele momento que eu estou abrindo ou fechando a torneira, eu estou variando a vazão. Se eu estou variando a vazão, meu escoamento não é um escoamento permanente, porque as propriedades elas vão mudar com o tempo. Tá bom? Então, ó, existe uma aceleração local quando eu tenho o escoamento em regime não permanente. Então, a aceleração local é aquela aceleração que a gente já conhece, variação da velocidade com o tempo. Já a aceleração convectiva, ela pode ser diferente de zero, ou seja, pode existir uma aceleração convectiva, mesmo quando o escoamento é em regime permanente, mesmo quando o escoamento ele é em regime permanente. Onde é que a gente tem esse tipo de aceleração convectiva? Aqui, ó, tá? No bocal. Se vocês analisarem o bocal, se eu tiver aqui o ponto 1 e aqui o ponto 2, vocês vão me dizer que a velocidade que eu tenho no ponto 1 ela é maior, ela é menor do que a velocidade que eu tenho no ponto 2, né? Como a área no ponto 2 ela é menor, então a minha velocidade aqui, ó, ela vai ser uma velocidade maior do que eu tenho na entrada. Mas aí perceba, imagina que isso aqui esteja em regime de escoamento permanente, ou seja, a velocidade ela não está mudando com o tempo. Mas percebam, aqui eu tive uma variação de velocidade, ó. Né? Ou seja, se eu tive uma variação de velocidade, eu tive uma aceleração aqui dentro. Mas essa aceleração ela não aconteceu por causa da variação da velocidade com o tempo. Ela simplesmente aconteceu por causa de uma variação na área de escoamento. Então, nesse ponto aqui, a gente diz que ela tem uma aceleração convectiva. Só voltando aqui, é isso aqui, aceleração convectiva. Se vocês observarem, não existe nada em função do tempo. Ó. É tudo em função dos eixos. Isso é o que a gente chama de aceleração convectiva. Ok? Bom, em coordenadas cartesianas, os componentes do vetor aceleração são esses aqui, ó, em relação a x, em relação a y e em relação a z. Então, mesmo em relação a x, vocês percebem, ó,
assim como nos outros casos, que eu tenho a variação de velocidade em função das coordenadas e em função do tempo. Ou seja, isso aqui é um escoamento tridimensional, né? É uma aceleração tridimensional. Por isso que vocês percebem como é difícil a gente fazer esse tipo de análise. Mesmo que eu queira conhecer a aceleração em função de um eixo, eu posso ter e eu vou ter, se o meu escoamento ele for real, eu vou ter acelerações em função de vários outros eixos também, tá bom? Aqui a gente tem o operador diferencial, né, que recebe o nome de derivada material, que é justamente porque ela é avaliada seguindo uma partícula de fluido à medida com que ele se movimenta através de um campo de escoamento. Então, sempre que a gente analisa uma partícula conforme ela escoa num campo de escoamento, a gente costuma trabalhar com a derivada material, que significa esse Dzão aqui, ó, ao invés daquele Dzinho que a gente já conhece, ok? Bom, a derivada de uma variável qualquer, né, derivada material, ela é simplesmente a soma das suas derivadas parciais, né, em relação aos eixos, como a gente já viu lá na equação anterior. A única diferença é que lá a gente tinha velocidade. Aqui eu substituí por um c qualquer, certo? Que é uma constante qualquer. Isso aqui, ó, esse pedacinho que a gente tem, que é aquela nossa aceleração convectiva, no caso da velocidade, né, que eu falei para vocês, é o que a gente chama de gradiente, tá? O gradiente de c, nesse caso, que significa simplesmente a variação das velocidades em função das coordenadas. Isso aqui é o que a gente chama de gradiente, nesse caso, o gradiente de c, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo do que seria aquela nossa equação em função de um P, por exemplo, a derivada parcial, a derivada material da pressão, né, em função do tempo, a variação da pressão em função do tempo. Eu tenho que é igual a velocidade vezes a variação do tempo, né? Ou seja, as velocidades em relação a x, y e z, multiplicado pelo gradiente de pressão, mais a variação de pressão em função do tempo. Isso aqui, ó, é a derivada material da pressão, representa a taxa de variação da pressão acompanhando uma partícula à medida em que ela se movimenta através do escoamento. É a mesma coisa, se eu estou querendo analisar a pressão do meu fluido, eu vou fazer essa análise através do meu campo de pressão, né? Então, a equaçãozinha da pressão, ou da variação de pressão com o tempo, é essa daqui. Tá bom, gente? Presta atenção, porque a gente aqui não pode dar mole para uma situação como essa. Bom, aqui a gente tem algumas definições mais visuais, para que a gente consiga visualizar o escoamento. Isso aqui é muito utilizado na dinâmica computacional, na mecânica dos fluidos computacional, né? Por exemplo, para eu ver como é que um carro de Fórmula 1, por exemplo, se comporta aerodinamicamente. Então eu pego esse carro, coloco ele num túnel de vento, ligo lá, faço o ar começar a passar por esses carros e eu vou conseguindo visualizar essas linhas de corrente, tá? Então aqui a gente tem algumas definições. Linha de corrente, linhas desenhadas no campo de escoamento, tangente em todos os pontos ao vetor velocidade local. É como se eu pegasse todos os vetores velocidade, ó, que eu tenho, todos os vetores velocidade, e eu fosse pegando a sua tangente, né, em todos esses pontos de velocidade. Então, se eu for pegando a tangente em todos esses pontos de velocidade, a gente tem a nossa linha de corrente. E aqui a gente traz que elas são úteis como indicadores instantâneos do movimento do fluido. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, esse fluido ele tem o vetor velocidade dele é para onde? Ou seja, ele está apontando para qual ponto, né? Então, ele serve justamente para a gente ter uma ideia instantânea de como é que está o movimento desse fluido. Bom, aqui eu tenho uma linha de trajetória. Ó. É a trajetória real percorrida por uma partícula fluida individual em um determinado período de tempo. Aí aqui a gente tem uma observação. Ó. Se o campo de velocidade ali é permanente, ou seja, se eu não modifiquei as minhas coordenadas, as linhas de trajetórias elas são idênticas às linhas de corrente. As linhas de trajetória elas só vão modificar das linhas de corrente se eu mudar o meu campo de velocidade, se eu mudar as referências do meu campo de velocidade. Tá bom? As coordenadas do meu campo de velocidade. E por fim, as linhas de emissão.
é o conjunto de posições das partículas de fluido que passaram sequencialmente através de um ponto definido no escoamento. Então, imagina que eu tenho aqui, por exemplo, uma chaminé. Então, eu delimito um ponto para analisar como é que esse fluido está se comportando, né? Eu delimito uma região, um ponto definido no meu escoamento, e eu saio fazendo essa análise justamente da fumaça que está saindo aqui. Aí vai depender do que eu estou querendo, tá bom? E aqui eu trouxe um exemplo que eu já vou passar para vocês. Então aqui a gente tem, considere o campo de velocidade. Aqui eu tenho o campo de velocidade, tá bom? É como a velocidade ela se comporta em função das suas coordenadas. Então aqui eu tenho um campo de velocidade. Esse campo de velocidade é uni-, bi- ou tridimensional. O regime de escoamento é permanente. Calcule a aceleração de uma partícula fluida no ponto x, y igual a 2,3, respectivamente, tá? Onde o x e o y são dados em metros. Então a primeira pergunta que a gente fez é se esse campo de velocidade é uni-, bi- ou tridimensional. E aqui a resposta é que ele é bidimensional. Por que ele é bidimensional? Simplesmente, o i e o j. Porque para eu descrever esse campo de velocidade, eu preciso de duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Então ele é um campo de velocidade bidimensional. O regime de escoamento é permanente? É. E por quê? Como é que eu sei, professor, que esse campo de escoamento é permanente? Simples. Ele não seria permanente se a minha velocidade fosse função de um tempo. Ou seja, se existisse uma aceleração. Resumindo, para que a gente consiga entender, se aparecesse um tzinho em qualquer ponto desses. Esse t significaria o tempo. Significaria que a velocidade estava variando em função do tempo. Então, se eu tiver a variação da velocidade em função de tempo, ou seja, se eu tiver uma aceleração, o meu escoamento não é permanente. Então, como nesse caso não apareceu nenhum tzinho em nenhum lugar, sim, o meu escoamento ele é um escoamento permanente. Tá joia? Então, vamos para a próxima. Para um campo de velocidade v igual a 0,5 mais 0,8x mais 1,5 menos 0,8y, qual a aceleração de uma partícula fluida no ponto x, y igual a 2,3? Bom, então, tendo em vista que esse campo de velocidade ele é bidimensional, como a gente já comentou, né? E além disso ele é permanente, o que é que significa? Na hora que eu pegar aquela minha equaçãozinha para analisar, a aceleração, né, em função do x, a gente vai cancelar esse termo aqui, porque não existe velocidade ou variação de velocidade em função do eixo z, porque ele é bidimensional, e nem vai ter variação da velocidade em função do tempo, porque ele é permanente. Então, esses dois últimos termos aqui eu cancelo e eu fico com esses dois primeiros termos aqui. Tá certo? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir os valores. Por exemplo, quem é a velocidade de x? A velocidade em x é isso aqui, 0,5 mais 0,8x. Foi o que eu coloquei aqui, 0,5 mais 0,8x. E quem é o dv dx? É a derivada do v de x, que é isso aqui, em função do x. Ou seja, a derivada disso daqui. Quem é a derivada disso? 0,8. Então, eu multipliquei pelo 0,8. Ok? Mais o quê? Mais o VY. Quem é o meu VY? Meu VY é isso daqui, mais o VY, multiplicado pela derivada da velocidade de x em função do y. Tá? Derivada do v de x em função do y. E quem é a derivada do v de x em função do y? É zero. É zero por quê? Porque aqui eu não tenho uma velocidade em x. Nesse caso, eu tenho uma velocidade em y. Seria o meu v de y. Tá bom? Então, esse termo aqui ele vai ser zero. Aí, substituindo esses valores, eu tenho a resposta para a aceleração em x. Tá bom? Percebam que eu estou querendo primeiro a aceleração em x. Então, se eu estou querendo a aceleração em x, a derivada dele, dvx, vai ser zero, porque não existe um Vx aqui. Bom, para y a gente faz a mesma coisa, né? Então, se eu estou analisando a aceleração em y, quem é o Vx? Né? O meu Vx seria isso daqui, mas a sua derivada vai ser zero, porque não existe variação em função do y aqui, desculpa, em função do x, porque eu estou justamente analisando o y, tá bom? Então vai ser zero. Menos o quê? Quem é o Vy? O Vy é isso aqui, vezes a sua derivada,
que é menos 0,8, né? Ou 0,8. Então, resolvendo o A de y, eu tenho que é menos 1,2 mais 0,64y. Então, logo, a gente tem que a aceleração em x é isso, e a aceleração em y é igual a isso daqui, ó. Certo? Substituindo os valores de x e de y por 2 e 3, respectivamente, eu tenho que a aceleração em x é 1,68 e a aceleração em y é 0,720. Ok, gente? Aqui a gente tem mais um exercício que é só para a gente fixar. Tá bom? Então, para os campos de velocidade abaixo, determine se o campo de escoamento ele é uni-, bi- ou tridimensional e se o escoamento é permanente ou não. Então, aqui a gente tem as respostas. Ó, no primeiro caso, é unidimensional, por quê? Porque é função de x só, né? E permanente. Permanente por quê? Porque não aparece o tempo aqui. Já o segundo, ó, quem é o segundo? O segundo ele é unidimensional, porque é só o x, hein? Né? Coordenada x. Mas eu tenho um tempo, ó. Então, se eu tenho o tempo aqui, o t ele é transiente. Quando eu falo transiente, é não permanente. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, nesse caso, ele é função das componentes x e y. Então, ele é bidimensional e transiente, porque eu tenho o tempo aqui. Ó. Esse terceiro caso faltou o i e o j, tá bom? Mas ele é tridimensional aqui, ó, x, y e z, e permanente porque não tem o tempo. Já nesse outro caso aqui, tridimensional, né? Faltou o K também aqui, ó, mas ele é tridimensional, certo? E transiente. Por quê? Porque tem o tempo. Tá bom, gente? Então a nossa aula introdutória de cinemática dos fluidos era só isso. Abraço. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Vou me transformar em dinheiro? Vou atrás de um banco? Eu não sei. Vou mendigar. Vou pra rua atrás de trocados. Eu estou até a caráter. Por favor, um dinheirinho, eu não sei o que faço mais. Estou até descalço, esperando meu destino cruel.